Lá no primeiro capítulo, na introdução, você tem um tópico lá que é como é que a JVM executa o código Java. E esse é um negócio que parece óbvio, né? Ah, beleza, cara, eu jogo lá e executa, né? Vai que vai, né? Deixa a JVM me levar, né? Comenta um pouco sobre como é que é essa parte, assim. O que tem ali que não é tão óbvio assim? Não, eu acho bacana, né? Que todo mundo fala do tal bytecode, né? Acho que é o primeiro ponto, né? Então, assim, o que todo mundo entende, né? Ah, eu tenho uma aplicação, eu faço o meu código Java, eu compilo ela vai transformar em bytecode, depois eu vou executar a JVM. Isso é o que todo mundo fala, é tudo mais legal. Só que o que ninguém vai a fundo explica é que, cara, é bytecode. O número de instruções são bem limitadas. Então, por exemplo, algumas operações para serem executadas, primeiro, por exemplo, eu não tenho operação de somar com short. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter para inteiro, realizar a operação, depois converter novamente para short. Por que isso? Porque é bytecode. Então, assim, meu número de operações são bem limitados. Então, eu tenho até um capítulo exatamente para falar das instruções de bytecode. E um ponto que eu falo que eu gosto bastante, né? É o meu assunto favorito, tá? Bytecode, anti-LR, linguagem, compiladores, assim, eu adoro pra caramba. O que algumas Inclusive, pessoas... rapidão, eu tinha destacado aqui para falar do Bytecode Unveiled, né? O descortinado. Se quiser já emendar nisso também, já que você entrou na linha do bytecode aí. Não, eu falo, só me lembre que eu falo. Uma coisa que ninguém fala, né? A JVM, ela é totalmente otimizável. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou compilar, eu vou otimizar o código da pessoa. Então, o que eu quero dizer? Se eu boto, por exemplo, int a igual a 3 mais 3, essa operação não acontece no momento de execução. Essa instrução acontece no momento de compilação. Então, eu vou colocar lá o a, eu vou ter uma pool, que a gente chama constante pool no meu bytecode lá, ó, vai ter 6. E na hora que eu usar a, eu não vou fazer a operação, eu vou fazer uma operação load, como é inteiro, eu vou fazer o load in, ou reload, né? Geralmente o prefixo da instrução é o tipo dela. Se for um short, eu converto para short. Se for uma calça, eu... Aí depende se é verão ou inverno, né? Mas, nossa, ele essa foi voltou. horrível, cara. Ele voltou. Eu faço essa otimização no tempo de execução. E alguns pontos, né? Ah, Otávio, o que acontece se eu usar a operação short? A short ela é mais otimizada que o int? Por incrível que pareça, não. Por quê? Porque, primeiro, é bytecode. Lembra, são operações limitadas. E a operação de short, eu vou ter que converter para inteiro, ou seja, eu vou ocupar um slot de um inteiro, realizar a operação e desconverter para short. Então, se eu tenho um método que usa o short porque eu acho que short é mais rápido, não é verdade. Tá? Então, assim, o primeiro ponto é isso. Se eu tenho assim, então, assim, se eu tenho um objeto que ele tem short, ele é otimizado, se eu crio short no meu método, ele não só não é otimizado, como ele tende a deteriorar a performance, porque ele tem que fazer essas conversões de para. Então, essa é uma coisa que poucas pessoas pensam e olham, né? Já foi da otimização no momento de compilação, são muitas, tá? Então, não vou nem usar aqui, concatenação de string, eu vou lá, se é um for determinístico, o que é um for determinístico? Vai ser um for que sempre vai ser igual a 10, por exemplo. Então, a otimização de compilação vai ser bem semelhante ao que acontece no C e C++. O que isso quer dizer? Se eu tenho um for i e ele vai de 1 a 10, em vez de fazer um for de interação, lembra que no final é uma pilha? Eu vou fazer uma constante. Então, vou compilar e vou converter aquele i0, i2, i1, i e por aí vai. Printar como se fosse uma informação sequenciada do que manter a instrução. Existe um ponto legal que eu gosto muito de bytecode, é que as pessoas falam muito, não, mas o switch é uma coisa do passado, não faz sentido, etc, etc. Vocês vão ver que tem muita otimização sendo feita com relação ao switch case. E isso não é só porque ele é feio, é porque ele é muito otimizado. Lembra que no if eu tenho que verificar a condição, e se tiver uma condição eu vou para uma determinada linha da minha instrução. Tanto que goto é uma palavra reservada pela JVM. A gente não usa,
mas tá lá, você não pode usar o goto. E isso acontece, tá? Por causa dessas instruções, ó, se for isso, vai para a linha tal, se for aquilo, vai para outra linha, se for aquilo outro, vai para outra linha. No switch case, ele é um índice, ou seja, aquilo vai para aquele ponto, aquilo vai para aquele outro ponto. A otimização de operação é muito maior e muito mais rápida, né, do que operar, verificar e então ir para um determinado ponto. Então, nesse capítulo eu falo rapidamente sobre isso. Olha, galera, deu o que te falam, mas não é tão assim. Por exemplo, não existe Boolean em Java. Para JVM não existe Boolean. É o inteiro. Quantos anos você tinha quando descobriu que não existia Boolean no Java? Nossa, cara. Doeu, viu? É porque no C ele tem um conceito de label, né? Então, assim, no fundo, o Java usa esse conceito de label para, ó, Boolean, mas no fim é um inteirozinho lá, tanto que o tamanho é basicamente o mesmo, né? Uhum. E no bytecode unveiled, lá, a revelação do bytecode, o que tem de bacana lá? Porque até outro dia eu vi que surgiu de novo a discussão, né? Num lugar aí. Ah, Java é interpretado. Não, Java não é interpretado. Não, ele é interpretado e compilado. Enfim, fala um pouquinho essa é uma boa sobre discussão, né? Então, assim, para quem não... Só para relembrar a galera, compilado é como C e C++, e o runtime é como, por exemplo, Python. Tudo na vida tem seus trade-offs. Então, assim, só Fundamental Software Architecture também vale para a linguagem de programação. Então, o compilado, eu vou otimizar e vou deixar a informação pré-processada para mim. O interpretado, tudo vai ser descoberto em tempo de execução. Então, eu não vou conseguir fazer uma otimização antes de executar. O que o Java faz? Ele otimiza, ou seja, ele processa as informações e deixa instruções de bytecode e depois executa. Livros mais antigos, acadêmicos, eles não referenciam Java ou colocam Java como compilada ou interpretada. Até porque esse é um conceito de 95, os livros acadêmicos, alguns são de 80, né? O Peter Norton, se eu não me engano, ele é de 82, eu não lembro exatamente. Os livros mais recentes da academia já colocam o conceito de interpretado por VM ou híbrido. Por que isso? Porque ele é sim compilado, ou seja, eu passo por otimização de um compilador, análise semântica, sintática e por aí vai. Só que eu também passo por otimizações de tempo de execução. Além disso, a JVM ele cria threads para otimizar o código já em execução, que é o JIT, carinhosamente conhecida como Code Cache. O que isso quer dizer? Eu vejo um código de execução, então lá a minha JVM está executando, eu crio uma thread e começo a analisar. Opa, esse método Elder está sendo chamado demais. Então o que acontece? Eu começo a fazer algumas otimizações, né? Então vai depender muito do meu vendor, né, da minha JVM, mas no geral são 2 ou 3 otimizações. Tem alguns que vão até 4, mas novamente varia muito. A que eu mais atuei foi a OpenJDK e a J9 da Eclipse Foundation. Nesse C1 e C2, geralmente eu verifico, cara, esse método está sendo usado, ele é inline? O que eu quero dizer com isso? É um método final. Então, por exemplo, tem um getter lá e é uma constante, é um valor imutável. Cara, ao invés de eu chamar o método, eu chamo diretamente o campo. Ou chamo diretamente o valor. Eu já ignoro a informação e puxo diretamente o valor. À medida que eu vou utilizando mais, eu começo a fazer esse teste. Opa, e se eu converter esse código aqui para nativo? Será que é melhor ou pior? E vou otimizando ao longo do passo. E qual a vantagem dessas análises? Não necessariamente toda a otimização vai dar bom. Então, o que ele faz? Ele fala, opa, esse método direto não é tão legal assim não, ou então não é tão inline assim. Então, eu vou lá e retorno e retrocedo para um modelo anterior. Que é um dos motivos da JVM levar um pouco mais tempo para levantar do que outras aplicações. Porque a premissa da JVM sempre foi, cara, eu vou executar e eu vou durar um tempo para executar. Minha aplicação vai estar de pé. Sei lá, vai levar 1 ou 2 horas. E essa 1 ou 2 horas eu vou otimizar, vou melhorar, vou fazer todo esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa é a inteligência do JIT ou do Code Cache. Então, todo o código gerado durante a execução, ele recebe uma flag que é o código sintético. O que é esse código sintético?
é o código que não pertence ao meu código original. Tanto que agora, né, com esse lance de serverless, todo esse tipo de coisa, alguns vendors trabalham com Git as a Service, que é o pessoal da Azul, por exemplo. Então, eu armazeno essas informações, essa inteligência da minha aplicação em uma espécie de banco de dados local ou em nuvem. Aí, quando eu executo novamente essa aplicação, eu vou lá e carrego essa inteligência e mantenho lá executando. Essa eu não conhecia, não. Muito bom. Cara, pausa rápida só para falar da celebridade aqui, ó. Vinícius Sanger está entre nós. Aí. Nossa, valeu, celebridade. Agora fiquei com nervoso, agora a internet cai. Agora acabou o pacote de dados aqui. E aí, cara? Vi aqui agora. Aí, ó. Está aí também. Rapaz. Nossa, tinha uns eventos muito legais em São Paulo, cara. Saudades. Estamos chiques. Cara, me diz uma coisa. Vamos pular aqui um pouquinho. Um dos capítulos que eu mais vi muito assunto massa, assim, daria para a gente passar a tarde, obviamente a gente não tem esse tempo, foi o capítulo de gerenciamento de memória e de execução. Mas acho que na nossa conversa aqui, até eu vi algumas perguntas sobre isso, falando sobre um pouco de tuning e de ergonomics. O que dá para você comentar aí para a galera sobre isso? Sobre ergonomics, acho que é o mais simples, né? Galera, não dá para confiar em otimizações pré-otimizadas. Então, ali, naturalmente, o livro já deixa claro muito isso para você, tá? Então, acho que o Donald Knuth, se não me engano, fala isso, né? Que a otimização prematura é a raiz de todo mal. E o ergonomics é isso, sabe? Então, assim, cara, entenda um pouco sobre um pouco da saúde da sua aplicação. O livro tem um capítulo que fala um pouco sobre garbage collector e dos tipos e quando melhor se implica. Naturalmente, eu não vou falar de todos, não vou falar da história. Vai lembrar que o primeiro garbage collector da JVM foi um negócio chamado Train. E existe um motivo por o garbage collector ele não ser especificável. Ou seja, você não vai encontrar na especificação e vai variar de venda para venda. Primeiro motivo, naturalmente, a liberdade do vendedor escolher seu algoritmo. Isso é muito importante. Foi o que garantiu, por exemplo, a Azul criar, na época, o C1, né, que era o maior gerenciador de todos os tempos, na época, que era assim, não permitia fazer pause. E segundo, a arquitetura de sistema operacional muda muito rápido. O sistema operacional muda muito rápido. Então, se eu especificar o comportamento de sistema operacional, eu vou estar louco. Se eu especificar o comportamento de um hardware, de memória, instrução de máquina, eu vou estar louco. Então, assim, isso muda de vendor para vendor. No livro, eu falo muito da minha experiência com o OpenDK e o J9. Tá? Então, assim, são códigos que eu já dei o free, eu já dei o malloc lá, então, assim, eu conheço, já quebrei a JVM também, tá? Mas quem nunca colocou um bug na JVM, né? Então, assim, faz parte da vida. Acontece. E eu falo muito do serial e do paralelo das estruturas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Então, assim, eu faço a marcação da JVM, da memória que está sendo utilizado, eu descarto, e o stop the word, ele acontece por um simples fator, que eu tenho que desfragmentar a minha memória. Lembra lá do XP? Você tinha que desfragmentar o disco? A JVM precisa fazer algo muito semelhante com a memória principal. Ou seja, eu tenho espaços ali, eu tenho que agora desalocá-los. Senão, toda vez que eu precisar de mais memória, eu vou ter que pedir mais espaço de disco. Então, o que eu faço? Mark sweep, né? Ou seja, marco e apago virtualmente, depois eu vou lá e aperto as memórias para dar espaço para mais recursos. Isso varia muito de algoritmo para algoritmo. Porque, por exemplo, o C1, o Garbage Collector First do Java 7, depois tornou padrão e tudo mais, que não é bem padrão assim. Eu boto algumas referências. No artigo, inclusive, uso a palestra do Bruno Borges, que ele deu no DevOps Bélgica, que é bem legal, é um workshop de 1h30, 2 horas. E qual o sensacional do G1? Ele cria espaços virtuais perfeitos, né, com o mesmo tamanho, e ele verifica o que se chama de liveness, ou seja, eu tenho 10 blocos,
Eu verifico, olha, esse bloco aqui só tem um objeto vivo. Esse objeto aqui dos 10, os 10 estão vivos. O que ele faz? Eu vou pegar, mover esse único objeto vivo para um outro espaço, para um outro quadrante, e marcar o já existente como apagável. Ou seja, a minha desfragmentação ela é muito mais rápida, porque ao invés de eu mover todos os objetos, eu movo apenas o vivo e considero aquele espaço lá totalmente livre para ser utilizado. Então, assim, eu falo um pouco sobre o G1, tem alguns parâmetros, eu deixo claro que a minha tem uma limitação, que são aqueles que eu sou committer. Pode ser que funcione em OpenJDK-based, mas eles vão ter que manter o algoritmo. Mas o TCK, ele não obriga nenhum algoritmo de garbage collector. Eles podem ter mudado, isso vai variar muito, tá? Mas assim, eu explico um pouco sobre eles, sobre o Shenedua também, eu falo um pouco do parallel do serial, a vantagem e desvantagem de um para o outro, um pouco de configuração, um pouco de dica de, ó, se eu tenho 3 core de memória, 2 GB de memória e 4 processadores, talvez o G1 seja melhor pedido para você. Se eu tenho um único core, não faz sentido, por exemplo, eu usar o G1, porque ele faz muita coisa em paralelo. Se eu tenho um único core, não vai adiantar. Uhum. Então, assim, eu dou algumas dicas com relação a isso. Eu criei uma tabela lá no livro explicando um pouco sobre isso. Mas lembre-se, tá? É uma dica. Mas, assim, cada aplicação pode se comportar, né? Ah, minha aplicação tem 2 cores, porém, ele não gera muito objetos. Pô, nesse caso, não faz sentido ser o G1, por exemplo. Pode ser uma outra coisa. E por aí vai. Uhum.